Amém, irmãos. Tiago, aumenta mais um pouquinho aí que eu vou deixar nessa distância, ó. Bora ver se está legal no... Meus irmãos, nosso segundo sermão, Lucas capítulo 18, nós vamos do verso 9 até o 14, tá? Não entendi. Ah, oferta, perdão. Chamar os irmãos para colher as ofertas. Enquanto os irmãos vão até você aí, você pega a sua Bíblia aí. Outra parábola do Senhor, meus irmãos, e bastante conhecida. Está intrinsecamente ligada à anterior que nós falamos. Enquanto a primeira parábola do capítulo 18, ela fala de persistência, perseverança, essa agora vai falar de forma e conteúdo. E ambas estão dentro daquele contexto maior da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Então a ideia aqui, parece que a ênfase que Lucas quer dar aqui, é que enquanto nós esperamos Jesus voltar, a gente tem que estar em condição de perseverante oração e também sabendo como orar, como se colocar diante dele em oração e o conteúdo dessa oração. Esse é o ponto aqui, certo? Do nosso texto de hoje. Então vamos ler, eu dei o tema aí, foi uma soberba oração, o Senhor gasta mais tempo para falar dessa forma, desse conteúdo de oração, soberba. E eu quero que você preste bem atenção, que às vezes a nossa oração está baseada nessa forma, nesse conteúdo aí. Entendeu? Embora que a gente vá perceber que não são todos que oram assim, mas em algum momento existem pessoas que oram dessa maneira. Porque o verso 9 vai dizer que, quando a gente começar a expor, nós vamos perceber que alguns estavam se comportando dessa maneira. Então, em um momento ou outro da nossa vida cristã, pode ser que a gente tenha se colocado de forma incorreta, com conteúdo incorreto, nas nossas orações para com o Senhor. Então vamos ler o texto, do verso 9 ao verso 14. Depois eu vou dividir, como sempre faço, e daí nós vamos começar. Verso 9. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou publicano, em algumas versões. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos orar, irmãos. Deus, eis a tua palavra, nós te somos gratos por estarmos aqui com o privilégio, Senhor, de cantar louvores a ti, de te exaltar, de estar na comunhão junto com os irmãos. Nós te pedimos, Senhor, ser propício para conosco, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nos impede de fato ser um instrumento nas tuas mãos,
seja para ser porta-voz teu, seja para ser aquele acolhedor da tua palavra, aquele que escuta, entende, vive, pratica e glorifica o teu nome. Que estejamos assim, Senhor, nessa disposição. Te somos gratos mais uma vez pela salvação que tu nos deste, Senhor. E dependemos de ti, Senhor. E queremos sempre estar sobre essa dependência. Que o teu reino seja estabelecido, que a tua vontade seja concluída em nossa vida, sempre. Que venha nos dar o pão de cada dia, o sustento, e livra-nos, Senhor, das tentações e do mal. Abençoa-nos mais uma vez com discernimento e entendimento da tua palavra nessa noite. Que os nossos corações sejam tocados, que os nossos corações sejam edificados, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Sê conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Verso 9. Eu vou parafrasear o verso 9 com o verso 14, né? O verso 14 ele vai terminar fazendo um contraste, né? Entre o exaltado e o humilhado. Então eu vou dizer que nossa primeira parte, aí, o verso 9 em especial, o exaltado confia em si e despreza os outros. Aí você diz assim, né? Você deve pensar assim, pastor, mas isso aí é o óbvio. Eu digo, pois é, eu quero que você veja o óbvio mesmo, que às vezes o óbvio se torna tão obscuro para muitos irmãos, e eu queria deixar bem claro aqui, que o exaltado, que é também o orgulhoso e o soberbo, por ele pensar só em si, ele acaba confiando só em si, e por ele confiar só em si, ele acaba desprezando os outros. Por ele confiar em si, ele acha que ele é o centro, então todas as coisas têm que girar em torno dele. E aí quem pensa assim, quem vive assim, não tem outro caminho a fazer, senão negar a existência de outro. Então, o exaltado também é o soberbo e o orgulhoso. Aí o verso 10 até o 12, o Senhor vai trazer um exemplo desse indivíduo exaltado, soberbo, orgulhoso, que pensa só em si e, não o suficiente, acaba desprezando os outros. O Senhor vai trazer um exemplo e vai dar nome, é um fariseu. O Senhor vai deixar claro, do verso 10 até o 12. E em contrapartida, ele vai trazer um exemplo daquele que contrasta, né? Exatamente o que o verso 14 vai dizer. Aquele que vai fazer o contraste com esse indivíduo, né? Sem querer fazer uma piada aqui, esse traste aqui que se acha, o Senhor vai trazer um que de fato não se acha, o humilde. E o Senhor vai gastar poucas palavras com ele. O Senhor vai gastar mais palavras para falar do exaltado, do orgulhoso, do soberbo, e vai gastar menos palavras para falar do humilde. Por que isso? Porque o humilde, a glória nunca vai ser para ele. Nunca vai ser para ele. Então ele nunca vai estar em destaque, quem é humilde. Nunca. A partir do momento que o humilde passa a se destacar, aí ele deixa de ser humilde. E aí, por fim, o Senhor vai fazer o contraste, né? O exaltado versus o humilde. E a gente vai entender que o verso 14, principalmente o finalzinho dele, quando diz assim: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você já ouviu alguém dizer assim? Os humilhados serão exaltados, né? E as pessoas usam isso para um monte de coisa. Você vê até em carro, né? Os humilhados serão exaltados. Mas os contextos que as pessoas colocam isso aí é o mesmo contexto que as pessoas colocam lá aquele Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Já de antemão eu digo, esse texto aqui, no finalzinho do verso 14, ele não está dizendo que se alguém te humilhou, não se preocupe não. Você foi humilhado, mas você vai ser exaltado. Não tem nada a ver. Aqui o contexto deixa bem claro. Quem humilha e quem exalta é Deus. E quando a gente continua o texto, outro sermão que virá, do verso 15 até o 17, entre o verso 18, vai voltar a falar daqueles que estão no reino e daqueles que não estão no reino. Então a ideia aqui
olhando para o contexto anterior e para o pós-texto, vai ser o Senhor dizendo: aqueles que se acham, ou que acham que estão no reino, eu que digo, eu que dou a palavra final, eu que vou dizer que vai estar. Aqueles que entendem que não dependem deles, que se humilham, esses eu vou dizer, você está dentro. É por aí, tá, irmãos? Então vamos voltar para o início e começar a passear aqui pelo nosso texto. Então vamos entender aqui o verso 9. Para a gente começar a entender o verso 9, e assim o verso 10 até o 12, na leitura aí fica claro que o Senhor, mesmo que ele diga no verso 9, alguns, o verso 10 vai dizer que ele vai falar de fariseu e de cobradores de impostos. Mas ele vai gastar, como eu já disse, mais argumento para falar do fariseu. E o Senhor, no próprio Lucas aqui, já havia falado no capítulo 11 da incredulidade, da hipocrisia desses fariseus. Ele também falou das desavenças, de brigas que eles promoviam. E Jesus também falou do interesse deles de estar nos melhores lugares. E aí, nesse texto que ele fala dos melhores lugares, capítulo 14, o Senhor vai usar essa expressão do final do capítulo, no verso 14 do nosso texto. Aquele que se exaltar será humilhado. Para eles. Então, mais uma vez aqui, o Senhor está trazendo aqui a percepção dos fariseus. E aqui uma percepção que às vezes não é muito explorada pelos cristãos. Normalmente, quando alguém quer xingar um crente de legalista, chama de fariseu. Mas você já viu alguém querer xingar um crente quando ele acha que ele é soberbo, arrogante, orgulhoso, de fariseu? Você já viu? Quase a gente não vê as pessoas dizerem isso, né? Ai, que irmão arrogante, é um fariseu, é um soberbo. Normalmente as pessoas sempre têm a tendência de achar que a principal característica do fariseu é o legalismo. Mas não. Ele também é soberbo, ele também é exaltado, ele é orgulhoso. Mas vamos pensar aqui no verso 9. Quem são os ouvintes dessa parábola? Primeiro, são pessoas cheias de autoconfiança. Porque o texto diz isso, né? Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Então, primeiro, são pessoas cheias de confiança. Segunda, que estavam muito convictas de sua própria justiça, crendo que eram justas. Então tá aí. Primeiro, muito cheias de confiança, autoconfiança. Segundo, convictas da sua própria justiça. E terceiro, olhavam todos os demais com desprezo. É o que o texto diz, crendo que eram justas e desprezavam os outros. Essas são as características de uma pessoa que se exalta. Essas são as características de uma pessoa soberba, que é uma pessoa que é orgulhosa. Orgulhosa não no sentido de não aceitar as coisas. Às vezes a gente usa essa expressão. Irmão, aceite isso aqui que eu quero fazer por você, não seja orgulhoso. Não é nesse sentido. O orgulho aqui é de soberba. O orgulho aqui é de se auto-exaltar, de se achar o melhor que todos. E aí o Senhor vai exemplificar isso. Mas antes, e olhe como é interessante, a própria definição da palavra soberbo, se você olhar no dicionário, e eu trouxe aqui, ela vai dar essas características que eu acabei de dizer aqui, Soberba, também conhecida como orgulho, é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância. Então veja que a ideia de um indivíduo que se exalta, ela é muito complexa. Ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é arrogante. E são todas essas características que nós vamos ver na forma e no conteúdo da oração do fariseu. E a história diz que o orgulho, que é soberba, faz parte daquilo que é conhecido como os 7 pecados capitais.
E eu vou citar para vocês aqui: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba, que é orgulho, que é arrogância. Tem um livro, Cristianismo Puro e Simples. Tem um capítulo que fala sobre orgulho, que o C.S. Lewis ele chama de o grande pecado. Ele diz: o orgulho sempre, ele vai dizer lá, o orgulho sempre significa inimizade. Aí lembre tudo que eu disse. Olhe para o texto. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Tinha inimizade com os outros. E aí, C.S. Lewis ele vai dizer mais. Ele vai trazer a lembrança e dizer o seguinte: foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Vícios também é atrelado aos 7 pecados capitais. E sendo que um dos pecados capitais, além da soberba, que é a avareza, também é a idolatria. E eu concordo com o C.S. Lewis quando ele diz que o pecado do orgulho, ele acaba atraindo para si todos esses outros pecados, das quais nós conhecemos como pecados capitais. Acaba atraindo todos para si. Principalmente, aí já eu falando, principalmente a questão da idolatria. Porque nós vamos começar a perceber, e essa é a ideia que eu quero que os irmãos percebam, que o modo e o conteúdo da oração do fariseu vai trazer essa identificação de idolatria, dele se auto-idolatrar. Porque ele ora para si, é isso que o texto vai dizer. E que fique claro, né? Como disse C.S. Lewis, é o maior pecado, é esse aqui, de se exaltar. É esse aqui de não levar em consideração ninguém. Quando o texto está dizendo aqui, que se considerava justo e desprezava os outros, na oração, perceba que ele vai desprezar até o próprio Deus na sua oração. E esse é o ponto gritante para nós. Será que às vezes nós orando, a gente não faz isso? Eu vou lembrar aqui de Martinho Lutero, quando ele falava da questão do conhecimento de Deus. Ele falava, ele chamava de teologia da glória e teologia da cruz. Teologia da glória, eu até falei isso em alguns sermões passados, era as pessoas imaginar o Deus da qual elas oravam, na perspectiva delas. Enquanto, na verdade, essa da glória, na perspectiva humana, não seria a correta. Seria enxergar Deus e orar um Deus pela teologia da cruz, que é onde Deus se revela. Então, se a minha oração ela não for pela revelação da palavra de Deus, eu vou orar para mim mesmo, assim como esse cara vai fazer aqui, que a gente vai ver. Então, vamos lá, do verso 10 ao 12. O exemplo da oração exaltada, o exemplo de oração soberba, orgulhosa, idólatra, assim você queira colocar. Vamos ver aqui por partes. Primeiro ele introduz os dois que vão orar. Verso 10. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. E aqui há um contraste também. Então vamos aqui, para os irmãos entenderem. Fariseu, perante a sociedade, era bem visto, era bem quisto. Cobrador de impostos, totalmente o contrário. As pessoas odiavam cobrador de imposto. Ainda hoje não é assim, né? Tem gente que Receita Federal que vai cobrar imposto de renda, coletoria. Pessoal, quem é empresário, né? Porque são cobranças, né, exageradas, né, de impostos, exagerados. Até a pessoa física mesmo, né, que paga os seus impostos, acha exagerado a porcentagem e tal. Aqui não era diferente. E ele, ambos judeus, e ele, por ser judeu, ainda era mais rodeado, porque diziam, negou a raça, negou a pátria, está trabalhando para os romanos, os que estão extorquindo a gente. Não é à toa que era nesse contexto aí, que quando Jesus aparece, eles achavam que Jesus já vinha para resolver a parada.
Então estão esses dois caras, os dois judeus, religiosos, e eles vão ao templo. E a cultura dizia, a lei mandava, Levítico vai dizer que eles tinham que ir ao templo para orar. Pelo menos uma vez, né? Tinham que ir na semana orar. E os dois vão. O texto vai dizer que os dois vão. Agora, o que nos interessa agora é o exemplo que o Senhor vai dar desse fariseu, da qual tem a conexão no verso 9, que confiava em si mesmo, que se achava justo e desprezava os outros. E a oração vai demonstrar isso. Então vamos lá. Vamos ver a oração dele aqui e vamos pensar algumas coisas aqui. O fariseu posto em pé. Era um costume dele orar em pé. Aqui não é o ponto de condenar a forma dele. A forma da qual eu me refiro aqui não é nem literalmente como ele se posiciona, mas como ele se coloca diante de Deus. E o conteúdo é o que ele fala, certo? Então, não tem problema nenhum aqui ele se colocar de pé. Se você olhar o cobrador de impostos, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai se colocar de pé. O problema do fariseu é que ele se colocava de pé de uma maneira, em outros textos vai mostrar para a gente, para que todo mundo visse ele orando, né? Então o problema não está em si como ele faz, mas na intenção de fazer, né? Por que não está como ele faz? O próprio Paulo chama isso lá em Timóteo, né? Homens, varões, levantem suas mãos e tal. Então o problema não é levantar as mãos e ficar de pé, o problema é a sua motivação, e a deles aqui era sempre aparecer. E o texto continua e diz: estava consigo mesmo, orava consigo mesmo dessa maneira. Em outra versão vai dizer que orava de si para si. Então a ideia é que ele estava orando para ele. A minha versão diz consigo mesmo. Em outras versões, de si para si mesmo. Então ele estava orando para ele. Ele não estava orando para Deus. Não estava. Estava orando para ele. E o texto continua. E diz assim, o conteúdo da oração. Parece um conteúdo piedoso, meus irmãos. Olhe bem, preste bem atenção. Parece um conteúdo piedoso. Parece um conteúdo bíblico. Por isso que a maior artimanha de Satanás é fazer da mentira, querer fazer da mentira verdade e da verdade mentira. Olha como é que ele começa. Que coisa mais piedosa. Olha o que ele diz, ó. Ó Deus. O publicano também vai começar assim, se você olhar. Certo? Ó Deus também. Os dois de pé, com as mãos para os céus, os dois dizendo, ó Deus. E aí ele diz, depois disso, graças te dou. Olha aí. Graças te dou. Pelo que, fariseu? Aí ele vai dizer, ó. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu já fiz oração assim. Muitas vezes. Vinha no meu carro, aí passava na frente de um bar, aí cheio de homem bebendo, com aquelas mulheres da vida. Aí eu dizia, Senhor, graças te dou porque eu não sou homem daquele da lei. Eu achava que eu estava orando piedosamente. A soberba estava ali. O orgulho estava ali. Você já orou assim? Foi só eu, foi? E esse cara aqui? Você nunca orou assim, não? Senhor, graças a Deus. Ou então assim, graças a Deus que eu não sou maconheiro. Graças a Deus que eu não sou traficante. A oração dele começou assim. Aí ele vai e continua. Ó. Nem ainda como este cobrador de impostos. Aqui a gente já começa a perceber que o negócio está ficando ruim. A primeira parte parece que não, né? Mas a primeira parte também é. Eu vou tentar explicar isso mais na frente. Mas parece, repito, que a segunda parte já entregou, que a oração dele, o conteúdo está errado. Porque ele olha para o que está do lado dele e ele diz, e nem sou como esse cara aí. Não sou como esse cara aí.
Aí vai mais, vai piorando. Agora fica claro que vai piorando. Aí ele começa a fazer propaganda dele. Esse tipo de oração o Senhor ensinou da gente fazer propaganda da gente. Aí ele vai dizer, ó, eu jejuo não é uma vez não. A lei dizia uma, eu jejuo é 2 na semana. Provavelmente na terça e na quinta, segundo a lei judaica. E dou o dízimo de tudo que possuo. Olha aí. Ô crente fantástico esse daí. Ora, agradecendo a Deus por ele não ser ladrão, roubador, prostituto, por não ser igual um que a sociedade todinha reconhecia. O que ele diz é verdade, mas a forma que ele diz, a intenção como ele fala, a maneira como ele se coloca é que está errada. Mas o que ele diz com respeito ao publicano, não sou como esse daí. Era o que todo mundo também dizia, porque ele não era bem querido mesmo. E aí ele faz essa propaganda dele, né? Que eu jejuo e eu dou o dízimo de tudo. Alguns vão dizer que eles eram tão minuciosos, né? Tanto que o Senhor Jesus, quando vai recriminar, diz assim, vocês que dão o dízimo do comim, né? Das hortaliças lá tudinho e tal, vocês têm que praticar o amor, né? E não deixar de fazer essas coisas. Mas vocês ficam achando que por fazer as coisas minuciosamente, vocês são perfeitos e o céu está para vocês. Aí alguns comentaristas, historiadores vão dizer que eles, quando iam fazer compras, né? Então imagina aí, ó. Imagina você indo comprar num local onde o dono é cristão e você sabe que ele é fiel nos dízimos. Tudo que ele vende ali, ele já desconta o dízimo, o seu lucro ali. Então, vou fazer aqui uma ilustração aqui. Você vai lá comprar um pacote de bolacha e você sabe que naquele pacote de bolacha, quando você compra, que você pagou lá R$5, daqueles R$5, o cara que lhe vendeu, que é cristão, ele já tirou o dízimo dele dali. Você não tem a obrigação de tirar dos R$5 do valor daquele pacote, mas você tira. É isso que eles faziam, entendeu? Como eles eram minuciosos. Eles iam comprar, aí não era só do salário, não era de tudo. Se recebesse alguma ajuda, tirava. Aí eu vou esticar aqui a baladeira, né? Se eles andassem no meio da rua, vissem uma cédula de 10, de 50 voando assim, eles pegavam, tiravam o dízimo e entregavam. Não, pastor, mas está errado isso aí? Não, não está errado não. Está errado pela motivação que você fizer isso. Se você acha que fazendo isso você é melhor do que os outros, aí está errado. Entendeu? Esse é o ponto. Não é que seja errado. Se você quiser dizimar de tudo, meu irmão, amém. Deus não vai dizer não. Mas se você faz isso achando que a salvação é mais garantida para você, que você é melhor do que os outros, está errado. Essa era a forma que ele pensava. Esse era o conteúdo. Agora pense aí, o que é que está de errado? O que é que está de errado nessa oração? Porque parece que é legal, pelo menos no começo, né? Deus, né? Graças te dou, ó Deus, graças te dou. Ele está orando a Deus, porque ele falou Deus. Vamos ler o verso 9 de novo? Para ver se vocês conseguem perceber o que é que está errado nessa oração desse cara. Jesus disse essa parábola a alguns, aí inclui o fariseu e o publicano, que confiavam em si mesmo, e aqui vai para o fariseu, não vai para o publicano, que confiava em si mesmo. Então o Senhor está dizendo, nesse exemplo que nós acabamos de ler, que esse indivíduo é a representação de um dos alguns que confiavam em si mesmo. Então, quando ele está dizendo, ó Deus, graças te dou, é só conversa fiada. E quando ele vai dizer, te dou graças porque não sou, como ele diz aqui, como os demais homens, roubadores e tal, ele está dizendo isso em justiça própria. Ele não reconhece a justiça de Deus sobre a vida dele. Ele não reconhece que ele não é um roubador, um adúltero, porque Cristo o justificou. Porque Cristo o declarou justo. Entendeu? Ele diz isso baseado nas suas obras. Então, aí eu lembro do meu caso. Quando eu dizia isso, não vinha na minha mente. Quando eu dizia, graças a Deus, Senhor, que eu não sou como esses caras. Na minha cabeça era, eu estou indo para a igreja, obra. Eu sou pastor, eu prego.
Eu falo do evangelho. Então eu estou usando todas essas coisas para justificar eu não ser como aquele cara estava naquele bar bebendo. Então a minha forma estava como a desse cara, errada. Entendeu, irmãos? Eu estava usando a minha prática cristã, ou melhor dizendo, ou para melhor dizer, o meu chamado ministerial, para comprovar a minha justificação, a minha redenção, a minha salvação. Então aquela oração era para mim mesmo. Será que você nunca fez isso? Então essa é a prova. Ele se auto-justificava. E aí, crendo que era justo. E o final, quando ele olha para o outro que está no templo, ele olha para o outro e julga o outro e condena o outro já. Despreza o outro. Quando ele diz: nem ainda como este cobrador de impostos. Porque eu jejuo, eu tenho uma vida religiosa. Eu vou para a igreja. Eu dizimo. Eu oro, eu faço tudo. E ele não. O que é que está faltando nessa oração? Vou dizer para vocês. A oração que o Senhor nos ensinou, qual foi? Vou citar aqui para os irmãos. Mateus capítulo 6. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade assim no céu, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem não tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livra do mal. Essa foi a oração que o Senhor ensinou. Quais são os princípios que tem nessa oração? Você honrar a Deus, você depender de Deus, você confiar em Deus. Onde é que você vê dependência aqui dele? Você vê ele pedindo alguma coisa? Você vê ele pedindo alguma coisa? Você vê ele confessando pecado aqui? Que oração é essa que você vai diante de Deus e você não pede nada a ele? E você não confessa seus pecados? Que oração é essa? Quem é que não peca? João vai dizer que é mentiroso. Quem disser que não peca. Então, todas as vezes que eu e você formos orar, todo cristão, ele tem que orar e não pode deixar de pedir e de confessar pecado. Pedir o quê? Pedir perdão, pedir pão e pedir proteção. Oração do Pai Nosso. Esse cara pediu pão, dependência, sustento do Senhor. Esse cara pediu proteção. Esse cara pediu perdão. Não. Por quê? Porque ele orava para si mesmo. Ele não orava para Deus. Ele era um idólatra. Ele não fazia questão da graça de Deus, embora que ele falasse nela. Ele não fazia questão da misericórdia de Deus. A oração dele, embora ele estando no templo, e provavelmente ele estava quase entrando no Santo dos Santos. Estava bem lá na frente, para dizer que era o mais santo. Não é? Muitas pessoas não acham, né, que esse lugar aqui que é mais alto é mais santo. Eu sempre conto isso aqui. Antigamente, uns 12 anos atrás, chegava um irmão e queria falar comigo, e dizia: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu dizia: pode falar? Não, desça aqui. Como se aqui fosse mais santo do que aí. O fariseu ia lá para frente. Naquela época, de fato, era assim. O santo dos santos não era para todo mundo, a gente sabe. E aí, quando nós fomos ver a oração do publicano, ele ficou mais afastado, não se sentiu nem digno de entrar. Então, esse cara chega, toda a prepotência, por quê? Porque ele se auto-exalta. Ele é orgulhoso, ele é soberbo. Ele orava para a sua própria glorificação. E onde é que a gente baseia isso? Em duas coisas. Primeiro, quando ele fala que ele cumpre a lei e vai acima dela. E segundo, quando ele diz o quanto ele é fiel no sustento.
na manutenção das coisas do Senhor. Ele dá o dízimo de tudo. E quando você vai estudar a cultura judaica, né, a tradição judaica, você encontra, por exemplo, um rabino do ano 70, que ele ora desse jeito. Olha se a oração desse cara, né, não é a inspiração dessa parábola onde o Senhor conta a oração desse fariseu. Isso querendo dizer que ele era muito mais inspirado pela tradição dos seus rabinos, pela própria Escritura. Isso foi muito claro, porque a oração dele não tem nada a ver com a oração do Pai Nosso que foi dada pelo Senhor Jesus. A oração dele tem mais a ver com que desse rabino. Escuta aí, ó, na íntegra. Graças te dou ao Senhor, meu Deus, que me tens dado a minha porção com aqueles que se assentam em Bet Hamidrash, que é o casa de conhecimento. E não tens colocado minha porção com aqueles que se assentam nas esquinas, porque eu me levanto cedo por causa das palavras da Torá, e eles se levantam cedo por causa das conversas frívolas. Eu trabalho e eles trabalham, porém eu trabalho e recebo minha recompensa. Eu corro e eles correm, porém eu corro para a vida do mundo futuro, e eles correm para a destruição. Resumindo, o fariseu realmente não foi orar. Foi informar a Deus a respeito do quão bom ele era em comparação com as demais pessoas e o publicano. Então, de fato, aqui, ele não foi para o templo orar. Ele foi para fazer propaganda da sua religiosidade. Porque ele sabia que de alguma maneira funcionava. Lembra Paulo? Paulo era fariseu. O que é que ele diz lá? Hebreu de hebreu, circuncidado, irrepreensível. Então, todo mundo queria ser igual a Paulo, o fariseu. Ou, melhor dizendo, Saulo, o fariseu. Então, havia essa cultura de idolatria aos rabinos, aos fariseus, aos escribas. E eles gostavam disso. Gostavam de ostentar essas coisas. Então ele não vai ao templo para orar. Ele vai para se mostrar. E aí eu volto a repetir aqui o C.S. Lewis. Ele diz assim, ó: o orgulho soberba é essencialmente competitivo. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa. O que gosta de se exaltar, o que gosta, o que é soberbo e orgulhoso, ele precisa de alguém para que espelhe isso nele. Aí, literalmente, C.S. Lewis vai dizer o seguinte: uma vez que o elemento de competição tenha sido eliminado, o orgulho também o será. Por essa razão que sustento que o orgulho é essencialmente competitivo, mas de uma forma que os outros vícios não são. Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. O que ele está dizendo é isso. Precisa de alguém para ser capacho, para ser humilhado, para que o soberbo e o orgulho se manifeste. E como ele bem diz aqui, o orgulhoso, ele não olha para cima, porque ele se sente em cima. Então o olhar dele está sempre para baixo. E quando você olha para o nosso texto, essa é a posição. Essa é a posição do fariseu. E é exatamente essa posição que o Senhor condena. Porque o crente tem que orar olhando para cima, no sentido não literal, para cima que tem alguém superior, da qual ele depende para orar e suplicar. Esse é o ponto. E o arrogante, o exaltado, o soberbo, ele não faz isso. Então, meus irmãos, o que acontece com esse fariseu aqui é que na oração dele ele demonstra que ele não tem nenhum senso de presença de Deus. Porque se ele tivesse senso de presença de Deus, e aconteceu o que aconteceu com Paulo, caiu, pufo, quando teve uma experiência, fui ao terceiro céu, tal. E aconteceu o que aconteceu com Isaías. Fala-me Deus, vou perecer agora. Eu estou vendo a glória de Deus. Então, repito, essa conversa fiada de dizer, na presença de Deus dá vontade de correr, de pular, é conversa fiada. Se Deus se manifesta de fato na sua glória,
Meu amigo, é como a luz chegando nas trevas. O que é que acontece quando a luz chega na escuridão? A escuridão desaparece, ela foge, ela não celebra não. Então, quando Jesus se manifesta, respondendo ou escutando nossa oração, não tem outra coisa a fazer, a não ser dobrar a cabeça e enfiar a cabeça no chão e pedir, pelo amor de Deus, misericórdia. Então, a oração desse cara demonstra que ele não tinha senso de presença de Deus. E muito mais, por não ter senso da presença de Deus, ele não tinha também senso dos atributos de Deus. Graça, misericórdia. É isso que o Senhor demonstra quando responde à nossa oração. Graça e misericórdia. Graça para não nos consumir. Misericórdia para nos dar aquilo que a gente não merece. Entendeu? Então esse cara não tinha isso. Nada disso. Por isso as palavras de C.S. Lewis fazem muito sentido. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa exaltada, uma pessoa soberba, sempre está desdenhando de coisas e pessoas, inclusive de Deus. E é claro, se você fica olhando acima, de cima para baixo, não pode olhar para nada que esteja acima de você. Agora veja, com o exemplo da oração correta e o modo correto, se apresenta com o publicano. O publicano, sim, ele tem senso da presença de Deus. O publicano, sim, ele tem senso, consciência dos atributos de Deus. Olha aí, o cobrador de imposto, porém, estando em pé, de longe. E a ideia aí é que ele não se sentia nem digno de entrar no templo. Tamanho o senso de quem ele ia estar presente. Aí o texto continua e diz: nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas aqui não é arrogância. Aqui é porque ele enxergava a pequenez dele. Como exemplo que eu dei de Isaías. Eu vi a glória do Senhor, eu vou perecer. É a pessoa que realmente via o seu estado. Ele não foi lá para fazer propaganda de si. Ele não foi lá, por exemplo, para dizer assim: Senhor, eu estou aqui e eu tenho consciência do quanto eu sou mal falado, porque a gente rouba mesmo, a gente mete a mão mesmo. Mas eu estou arrependido. Senhor, olha para mim, porque muitos estão lá fora e não vêm se arrependendo, mas eu estou aqui me arrependendo. Ele não orou assim. Às vezes a gente não quer orar assim, pelo menos eu estou aqui, Senhor. Olhe fulano, ciclano, pelo menos eu estou aqui pedindo perdão. Deus não justifica a gente olhando para os outros. Deus não salva a gente olhando para os outros. Deus justifica a gente, salva a gente, olhando para Cristo e sabendo que nós estamos olhando para Ele. Não tem outra forma, meus irmãos. Não tem outra maneira. E esse cara demonstra isso. Eu fico imaginando a cena, ele chegando e sendo ridicularizado. O que é que esse pecador, ladrão, miserável? Lembra do Zaqueu? É a mesma profissão de Zaqueu. É a mesma profissão. Então imagina aí, ele chegando no templo, lá vem o sem vergonha, o ladrão, pessoal. Olha aí o ladrão chegando aí, ó. Quer dar uma de sabidão aí, quer dizer que é crente agora. E ele chega, fica de pé, de longe, não quer nem levantar os olhos, se sente digno. Aí, bate no peito, se auto-afligindo. Bate no peito, como se ele quisesse arrancar de dentro do coração, das entranhas dele, aquilo que está corroendo ele, que é o pecado, e ele precisa de perdão. Ele está ali dizendo: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem ir. Ele bate no peito. Aí ele diz, ó Deus. E aí é o senso que ele tem do atributo de Deus. Olha o que ele diz. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Se todas as vezes que você for orar a Deus,
Você se reconhecer pecador, isso é sinal que você está orando no modelo certo, com o conteúdo certo. Mas se você orar a Deus não se sentindo pecador, nem que seja uma vez, orou errado. Todas as vezes, sem exceção. Todas as vezes, sem exceções. Você tem que orar se sentindo pecador. Se sentindo pequeno. Em outras versões vai dizer, ser propício. Ser propício comigo, tem misericórdia de mim. Não me destrua. Não derrame a sua ira sobre mim. É isso que esse cara faz. Poucas palavras na oração desse cara. Poucos gestos. Mas aqui está a verdadeira forma, o verdadeiro conteúdo de uma oração humilde. É uma oração totalmente dependente. É uma oração totalmente colocando a pessoa no anonimato. A glória não é para ela. Ele não foi ao templo para ser visto. Ele foi ao templo para ser perdoado. É o que o texto diz para a gente aí. Comentando esse texto, J.C. Ryle, ele faz 5 observações. Eu achei interessantíssimo. E parafraseia cada uma delas. Nós percebemos que na oração do fariseu não tinha petição, não tinha senso de misericórdia, não tinha senso da presença divina do Senhor, que de fato ele orou para ele mesmo, como o próprio texto diz, de si para si mesmo, consigo mesmo, ou seja, ele se auto-idolatrava, ele usou o nome de Deus só como jargão, como a gente vê essa galera usando aí, né? Morre um adúltero, usuário de droga, em uma situação de flagrante adultério. O cara morre. Aí alguns dizem que o papai do céu, Deus, o recebe em seus braços. Eu não posso acreditar que seja o Deus que esse publicano orou. Eu passo a acreditar que é o Deus que o fariseu orou. É o Deus da cabeça deles. Eu não posso acreditar uma atriz pornô, um jogador de futebol, com a vida toda prostituída, morre e vai para o seu de Abraão. Não entra na minha cabeça. Não entra. Só que nós cristãos também podemos estar orando e nos frustrando e dizer assim, eu oro a Deus, Deus não me responde. Porque de repente nós, mesmo sendo cristãos, estamos orando no modelo errado, com conteúdo errado. E aí não vai ter resposta de jeito nenhum, porque a gente não está orando para Deus, está orando para nós mesmos. Quais as implicações da oração do publicano? Óbvias. Óbvias. Primeiro, a oração dele é uma petição. Uma oração que só contém ações de graças e afirmações, que foi no caso do fariseu, sem qualquer súplica, é uma oração deficiente. Segundo, foi uma oração pessoal. O publicano não falou a respeito do seu próximo e dele mesmo. Ele orou e colocou-se diante de Deus. Eu estou errado. Eu sou pecador. Eu sou pecador, ele declarou. Fariseu não. Ele declarou, eu sou pecador. Terceiro, foi uma oração humilde, que colocou o eu em seu devido lugar. Ele deu o nome, eu sou pecador, eu. Não é o fulano da minha direita, da minha esquerda, que está atrás, na frente. Eu sou pecador. Eu. Quarto, e aí vem a ideia de senso, dos atributos de Deus, da presença de Deus, porque ele ora por misericórdia. E de alguma maneira aí tem fé nisso. Que fé? Conhecimento, consentimento e confiança.
apesar dele se achar pequeno, inútil, estar ali a ponto de ser fulminado, ele confiava que existia, nem que se fosse ali no coração dele, um resquíciozinho de um entendimento de que aquele Deus da qual ele estava suplicando, humildemente orando, era misericordioso e poderia perdoá-lo e assim salvá-lo. Quinto, a oração do publicano com relação a ele bater no peito, é uma oração sincera, sem cera, sem máscara. Ele se abriu diante de Deus. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si ou se vê como um objeto pequeno e sujo. Nossa oração não tem que ser para se vangloriar diante de Deus, fazer propaganda da gente. Viu aí como eu sou 10? Nós não somos. Nós somos pecadores, salvos, mas pecadores. E por fim, a contraste que ele faz como resultado para essas duas orações, nós vamos terminar agora. O que é que o texto vai dizer? Digo-vos que este desceu, este faz referência ao publicano, cobrador de impostos. Desceu justificado, foi declarado justo, salvo. E não aquele, o fariseu. Pois, aí veja o contexto, ó, pois qualquer um que se exaltar será humilhado. Então, qualquer um que agir como um fariseu, que acha que é e que acha que está em algum lugar, não é e não está e não estará. E aquele que pensa que não está e que não é, esse vai ser e vai estar. Como Jonas vai dizer, a salvação vem do Senhor, não é de ninguém. A palavra final é do Senhor. Por isso, na continuação, ele vai dizer, deixa as criancinhas vir, o reino do céu é dela. Não é ninguém além de mim que vai dizer quem entra, quem sai, não. Então, esse texto aqui, finalzinho, é essa ideia de juízo e condenação, tá, irmãos? É isso que o texto está dizendo. É a conclusão da parábola aí. O fariseu autossuficiente, enquanto o publicano totalmente desprovido de autoconfiança. E a oração do publicano, ela tem muita coisa a ver com os salmos. Salmo 51, por exemplo, que Davi orou. Compadece de mim, ó Deus. Né? Eu vou terminar partindo para o final dizendo o seguinte. Eu já até falei isso aqui em outros sermões. E eu vou usar as palavras aqui, que eu acho que elas estão melhor arranjadas, do J.C. Ryle. Ele diz assim, ó, nem todos os que pertencem ao povo de Deus, nem todos os crentes, os salvos, possuem dons e riquezas iguais. Apenas alguns são chamados a pregar, outros a escrever livros, eu vou parafrasear, a colocar canal de YouTube, fazer sucesso e tal. Isso é destaque. Nem todos, mas todos são chamados para ser humildes. O contrário de exaltado é ser humilde. E humilde aqui não é ser pobre, tá, irmãos? Humilde aqui não é se deixar humilhar. Humilde aqui é a relação de não ser orgulhoso, soberbo, arrogante. E, embora que a porcentagem seja maior de encontrar arrogante, soberbo e orgulhoso no meio daqueles que têm posses, que são ricos, ou que têm cargos de relevância, pobre também. Tem pobre arrogante, soberbo, exaltado, do mesmo jeito. Então, a humildade está para todos, meus irmãos. Então, que fique claro para nós. O Senhor quer nos ver
até a sua volta se completar, seu reino, a sua plenitude chegar, orando com perseverança, mas orando em humildade, em posição e conteúdo, em posição de dependência dele, com conteúdo de entendendo quem ele é e quem nós somos. Nós somos pecadores, ele é um Deus misericordioso, compassivo e gracioso. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Eu vou orar agora para encerrar o culto e os irmãos aguardam só alguns minutos. Vou chamar o irmão Diniz para fazer a chamada do nosso EBD. Quem está nos visitando, os nossos anúncios ficam sempre para a final do culto, tá certo? Então aguenta só mais uns 2 ou 3 minutos, enquanto o irmão vai dar o anúncio aqui da nossa EBD de sábado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra, que os nossos corações tenham sido tocados, tenham sido alimentados por essa palavra. Que a exortação tenha encontrado corações dispostos a viver, Senhor. Em especial no tema da oração, conforme a tua palavra nos ensinou, como exemplo do publicano e não do fariseu. Ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Que as nossas orações sempre sejam petições e súplicas, e não somente a te dar graças, ou fazer propaganda das bênçãos adquiridas por ti em nossas vidas. Que súplica venha fazer parte. Que confessar pecado também. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.